Olá, abençoado, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo por fé que você está reinando em vida e que nada tem te faltado, porque o Senhor é o seu pastor. E ainda que você ande pelo vale, né? O que é o vale, né? O vale são situações de desconforto, dificuldade, situações que em algum momento todo ser humano na face da terra vai passar. Né? E ainda que você ande pelo esse vale da sombra e da morte, você não temerá mal nenhum, porque o Senhor está contigo. E não só isso, eu recebo que os anjos têm te guardado, que os anjos têm te protegido. E que 1000 pode até cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém, abençoado? E recebo por fé que você está com muita saúde, porque Jesus Cristo te dá saúde, principalmente na sua mente. Uma mente saudável, uma mente curada, uma mente protegida, né? Para a glória de Deus. Amém, abençoado? Nós temos falado, né? Como está lá em Efésios 6, a partir do versículo 12, que nós não lutamos contra carne e sangue. Amém, abençoado? Eu sempre falo isso, né? Que eu não luto contra você, nós não lutamos, nós somos irmãos, amém? Independente da congregação ou onde você está, né? Da religião, daquele lugar onde você está. Você sendo ovelha de Jesus. Você é meu irmão e eu sou seu irmão. E irmãos andam em amor para a glória de Deus. Amém, irmão? Então nós não lutamos contra a carne e contra a sangue. O que nós pregamos, o que nós ensinamos e o que nós falamos é o que está escrito. E a minha oração é para que o Espírito Santo da verdade possa te revelar as verdades de Deus, não é a verdade do pastor, a verdade de Deus em Cristo. Porque o nosso ministério, Ministério Graça e Apostolado.com, Ministério Graça e Apostolado.com. Esse é o nosso ministério, mas o nosso site é www.graçaeapostolado.com, www.graçaeapostolado.com. Esse é o nosso site. Visite o nosso site, porque o nosso ministério, ele crê, fala, declara e prega como está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu imagino. Não é assim, abençoado. Nós cremos como está escrito. E isso é para a glória de Deus. Mas, pastor, como assim? A revelação, quando você recebe a graça e o apostolado para a obediência da fé, por amor de seu nome entre todos os gentios, confira na sua Bíblia, tá? Romanos 1,5. O que acontece? Ó, Bíblia, papel e caneta. E tudo que eu falar, você confira na sua Bíblia. Não deixa ficar só nas minhas palavras, não. Vá lá e coloca o olho. E a minha oração é para que o Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da verdade, ele já habita em você. 1 Coríntios 3,16. Você é a habitação desse Espírito Santo da verdade. Então, quando você recebe a revelação da graça, te foi concedido pelo Espírito Santo da verdade que você recebesse essa graça. Por isso que lá em Filipenses 1,29 está escrito: foi-te concedido o crer nele, vírgula, e está também escrito, e o padecer por ele. Então, quando você recebe essa graça, foi concedido a você pelo Espírito. Porque as coisas de Deus você aprende com Deus. As coisas dos homens você aprende com os homens. Amém, abençoado? Então, o pastor, ele fala
prega e ensina o que está escrito, como está escrito, pela revelação dada do Espírito Santo de Deus que habita em você, em mim e nos filhos de Deus. Então, nós não lutamos contra carne e sangue, contra irmãos. Sai dessa vida, para com isso, discussão desnecessária. Não leva a nada, abençoado. Nós precisamos andar em paz, em amor, união, comunhão, koinonia. A igreja de Cristo na terra é importante, é necessário, é preciso que viva em união, falando as mesmas coisas, ensinando as mesmas coisas. Porque quem concede essa revelação, esse receber a graça e o apostolado, é esse Espírito Santo da verdade que habita em você. É por isso que Jesus, lá no tempo da sua carne, lá em João 8,32, o que ele falou? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então quem te liberta é a verdade. Qual a verdade? Que está escrita. E se você descer mais um pouquinho, lá em João 8,36, vai estar escrito assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é esse Espírito que habita em você, que habita em mim, que te revela, que te concede crer. Porque na graça de Deus em Cristo, o justo vive pela fé e não pelas obras. Um exemplo disso, conforme nós já falamos, é a salvação. Você não é salvo porque você aceitou Jesus. Amém? Irmão, deixa eu levantar as duas mãos. Eu creio que você, assim como eu também, em algum momento da sua vida, aceitou Jesus. Amém? Então eu também aceitei. Por quê? Porque eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia a verdade. E por não conhecer a verdade, que João 15, 16, 17 fala, que não foi eu que aceitei. Jesus falou assim em João 16, né? João 15, 16 e 17. Ele falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então você foi escolhido, separado, foi por Jesus. Não foi porque você aceitou ele mesmo, porque Jesus você não tem que aceitar, você tem que confessar. Aquele que me confessar, ele falou isso. Então Jesus, nós confessamos e não aceitamos, porque você já é escolhido dele. Amém, abençoado? Então, essa salvação que ele conquistou para você e para mim naquela cruz do Calvário, quando ele falou, está consumado, você nem tinha nascido. Então, quando ele conquistou a salvação, você já nasceu salvo. Porque a salvação não é pelo que você fez, faz ou fará. A salvação, ela é um dom de Deus. Deus quis te salvar e salvou. Aí você já recebeu a graça de Deus em Cristo e te foi concedido o crer nele pela revelação dada pelo Espírito Santo da verdade, que está escrito lá em 1 Coríntios 3,16, que você é a habitação desse Espírito Santo. Está feito, abençoado. E para que não fique nas minhas palavras, né? Efésios 2, versículo 8. Bíblia, amém? Efésios 2. Efésios 2, minuto, abençoado. Versículo 8. Olha só o que está escrito. Porque pela graça sois salvos. Não foi porque você se batizou, não foi porque aceitou Jesus, não foi porque subiu o monte, não foi porque fez qualquer tipo de obra. Isso tudo que eu falei que é obra. Batizar, subida de monte, essas coisas, tudo é obra. Então, não é foi pela graça que sois salvos, mediante a fé, abençoado.
Você é salvo pela fé, não é pelo que você faz ou pelo que eu faço. É pela fé você é salvo. Creu, já foi te revelado, te foi concedido e você avança com a sua vida normal, salvo para sempre. Vírgula. E isso não vem de vós. Oi, hello, não vem de você. Por quê? É dom de Deus. 9. Efésios 2:9. Não de obras. Você não tem que fazer nada para poder ser salvo. Você já foi, é um dom de Deus. Ele quis te salvar e salvou. Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Amém. Ah, papai. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E essas obras aqui, não é que você tem que fazer alguma coisa não, tá? Pregar, ensinar, falar, amar, perdoar seus irmãos. Amém, abençoado. Então é pela graça de Deus que você é salvo. Nós vamos falar muito disso. Efésios 2, 8 e 9. Vamos falar muito disso, porque você já é salvo. Que você é santo e irrepreensível e inculpável diante de Deus. Colossenses 1, 22. Santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Colossenses 1, 22. Lê na sua... É importante, eu friso, irmão. Já orei para que os seus olhos sejam iluminados e que te seja revelada essa graça. Colossenses 1, 22. E quando você vai lá em Romanos 8, versículo 1, agora. Romanos 8, versículo 1, agora. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas como assim, pastor? Por quê? Porque Cristo riscou, cancelou, anulou o escrito de dívida que te era contrário. A cédula que te era contrária, que te condenava, que te acusava, te apontava. Essa cédula ele pregou naquela cruz. Leia na sua Bíblia, abençoado. Eu rogo, peço a você, leia na sua Bíblia. Colossenses 2,14. O escrito de dívida foi cancelado. Agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, abençoado. Eu creio, recebo pela fé que essa palavra te seja revelada e que, como Jesus disse, né, que o jugo seja tirado de cima de você. Nós não andamos com jugo na graça, abençoada. Jesus, quando andou na sua carne, lá em Mateus 11, a partir do 28, ele fala assim, ó, lança sobre mim o seu jugo que é pesado. E pega o meu que é leve, que é suave, não acrescenta dor. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Leia lá, abençoado. Mateus 11, a partir do 28. E você será grandemente edificado. Não deixe de visitar o nosso site, como eu falei para você, www.graçaapostolado.com. E lá você vai encontrar esses e outros assuntos. E você vai perceber que a nossa fala, ela é uma só para todos. E lá você vai encontrar outras ministrações. Se você for no MGA Manaus, você vai ver que a fala é igual que eu estou falando aqui para você. Porque se estiver escrito, eu creio. Essa é a fala, essa é a tônica, esse é o amor do MGA por você. Se estiver escrito, eu creio. Você vai ouvir isso no MGA Manaus 1, você vai ouvir isso no MGA Manaus 2, você vai ver isso lá em São José dos Campos, você vai ouvir isso lá em Valença, você vai ouvir isso no Rio de Janeiro, você vai ouvir isso na Bahia, você vai ouvir isso em Portugal, você vai ouvir isso lá na África, você vai ouvir por onde o ministério MGA está se espalhando, todos esses lugares onde eu falei para você. Receba essa graça e esse é o apostolado, por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1,5. Amém, abençoado? Leia na sua Bíblia. Amém?
E se você quiser mais, pode ler também lá em Romanos 6,14. Ah, papai, não estamos debaixo da lei, abençoado, mas sim da graça. Amém? Quando você vai lá em João 1,17, está escrito assim, que a lei veio por Moisés, abençoado, mas a graça por Jesus Cristo. Amém? Declaro você curado, sarado e provido, sem de nada sentir falta. E que você tenha muita saúde para você, para toda a sua família, para a glória de Deus. Amém, abençoado. Graça e paz.